Estou apanhando bastante aqui agora, porque eu trouxe semana passada Leonardo Sali e o Miguel. Eu nunca apanhei tanto na vida por ter trazido o pastor Leonardo e o Miguelzinho. E teve um outro pessoal aqui do Podcast Pela Fé que fez um podcast com o Miguel. E me convidaram para participar. Aí eu fiquei sentado ali. Eu não concordei com a forma como o podcast foi conduzido. Porque eu trago o seu aqui, eu posso te fazer perguntas confrontadoras. Mas não posso te atacar. Sim. É aquilo. Afronta não é confronto e confronto não é afronta. Sim. Então jamais. E aí quando eu vi que o menino estava sendo atacado, eu falei, não. Os excessos precisam ser corrigidos, os erros precisam ser corrigidos. Mas a alma do menino não precisa ser lixada por causa disso, não. E é o que estão fazendo. Estão saindo do campo da crítica, estão partindo para o ataque. Estão usando tantos adjetivos para se referir ao garoto que tem 15 anos. Precisa amadurecer, vai aprender muito ainda, mas a galera quer linchar já o menino, né? Não, mandaram uma reportagem para mim, eu não sei se isso procede, né? Falaram que estão arrumando um grupo para ir para a porta da igreja para bater nele. Acho que apareceu numa página aí agora bem conhecida. Eu falei, não é possível, cara. Bater num menino de 15 anos... Então, ultrapassou dos limites, né? Se ele errou, se ele falou se ele se inspirou em alguém para falar aquela fala, se ele comete alguns excessos, quem é que já não cometeu um dia? E até hoje, como servo de Deus, estamos sujeitos a cometer também. Então, eu acho que está havendo muito excesso em relação a ele. Ele é uma criança que pode ser, um adolescente que pode ser moldado. Se ele aceitar conselho, ele vai ser moldado, ele vai ser... porque ele tem um dom de pregar. Eu já parei. Um dia ele deu uma saudação na minha frente, eu vi que o menino tem assim uma chamada para pregar. Agora, precisa ser lapidado, precisa mudar. Se ele aceitar ser mudado, ele vai mudar e ele vai continuar aí pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, que, como você bem frisou, tem que pensar na alma que está ali dentro. Então... Tem gente que pode não cometer os excessos que ele cometeu pregando. Falando alguma coisa, essa questão de muitas coisas que falam dele aí, é um jovem, né? Eu fico até um pouco assustado com isso, mas tem gente que não cometeu publicamente, mas o que comete no oculto, filho. São moralistas sem moral, né? O cara que está ali, ó, é igual eu vejo hoje, o pastor sofre muito, né, com essa questão do dízimo, né? E eu não estou aqui querendo justificar uma coisa com a outra, mas o cara que às vezes chama um pastor de ladrão de dízimo é um cara que está com ar-condicionado no gato. Pô. Sem falar a questão das TV Box lá, né? Tá aí, que não paga ninguém, vai lá no Paraguai, compra um trenzinho, aí tem acesso a todos os canais e tá falando o pastor é ladrão. Então, é internet pirata, gato net. Então, sim. E tem outros também que... Pastor Leandro, viu? Tem outros também que se torna tão hipócrita, na verdade, porque às vezes os filhos estão nas drogas, estão na criminalidade, os filhos estão na prostituição, dançando até embaixo, e eles estão orando a Deus para salvar os filhos. Senhor, salva meu filho, salva meu filho. Aí um garoto, só porque comete excessos, ou às vezes reproduzir uma fala de alguém que ele gosta, que admirou, quem dá microfone para um menino pode esperar que o menino, que em algum momento, ele vai reproduzir algo que ele achou sensacional, entendeu? Porque é um garoto. Ainda que ele demonstra ter uma maturidade e tal, mas é um menino, em algum momento ele vai errar, vai vacilar. Aí fica criticando o garoto que está na igreja, está no caminho certo, só precisa ser moldado. E aí Deus olha, peraí, você quer que eu salve o seu filho, mas um que está no caminho, você quer que ele saia? Quer que abandone a fé? Quer que ele perca a alma? Eu prefiro... eu não prefiro ele errando, mas eu prefiro um menino desse aí sendo moldado, sendo lapidado, sendo trabalhado, tirando esses excessos, do que ele no mundo, um fuzil na mão, entrando pro crime. Porque daqui a pouco as pessoas sempre vão ter uma justificativa. Isso aí que ele estava querendo ser mesmo, já era um malandro, já era... Pô, chamar um menino de pilantra, filho. Tem até sargento aí. Os ímpios estão hypando em cima dele. Pessoas não crentes, um bandista, tá hypando. Pô, eu tava vendo canais de coisas comuns. 5, 10 mil visualizações. Começou a fazer vídeo do menino, tem uns 10 já.
50, 60, 70, 80, 100 mil fazendo reacts do conteúdo dele. Ou seja, tá criticando porque sabe que vai dar visibilidade. Tá ganhando em cima do garoto, entendeu? É bom uma coisa, assim, ó, não estou defendendo ninguém, tá? Mas eu estou sendo muito racional aqui ao falar. Aquela expressão que ele usa lá, que ele fala aquela frase lá... Of the king, the power. Aquilo lá não tem nada a ver com línguas estranhas. Pega um contexto, ele fala, ó, no país que você vai, a língua que você vai falar é essa. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Ele fala uma língua humana, lógico que não tem uma frase completa naquilo ali, mas ele fala uma língua humana. Então ninguém está brincando com línguas estranhas, tá entendendo? Ele não está brincando com as línguas estranhas, ele fala apenas o idioma, ele reproduziu aquilo que o pastor dele falou, que é o pastor Massinho, mas as pessoas, às vezes, ela traz umas coisas para fora de um contexto, sabe? Tá brincando com línguas estranhas e vai reproduzindo, e aquilo ali vai reproduzindo e as pessoas vão achando, ele está brincando. Não, ele falou de uma língua humana. Ali não é um mistério, né? Ele reproduziu o que o Massinho falou. Eis que eu visito Nagoya, não sei o quê, você vai para a América, aí ele falou também, vai para... E lá o idioma vai ser of the king, the power, the man, of the king, Pharaoh. Assim, ó, aí você olha assim, você vai olhar e vai falar, poxa, menino, rapaz, eu vou falar uma coisa, é como eu tô acabando de dizer aqui, eu não estou defendendo nada. Sim. Mas, meu amigo, olha para mim. Ele reproduziu uma fala humana, correto? Correto. Mas no auge do nosso amigo, o homem de Deus, pastor Marco Feliciano. Amigo, eu conheci pregador que chegava no altar ali e reproduzia aquela oração que ele faz do início. Tem gente que está no altar que não prega para a igreja. Eles estão pregando aparentemente para a igreja, mas eles estão pregando para que outros depois avaliem a mensagem dele. E aí, viu como é que foi? E aí? Chega lá, o cara mandou no grupo aí, arrebentou, hein? É para isso que eles pregam. Tem outros também que pregam para hypar na internet, né? Às vezes ele não está pregando nem para o público que está presente, ele está pregando para os cortes depois, né? Você falou uma coisa muito séria, deixa eu falar uma coisa aqui. Cara, tá ficando vergonhoso o que as pessoas estão sendo capazes de fazer no púlpito para viralizar depois. Seja o que for, seja aquelas palavras com duplo sentido, isso é vergonhoso. É vergonhoso o que estão fazendo para viralizar depois. Vergonha. Seja por palavras obscenas. Tem gente, eu não acredito que um cara vai chegar no altar e vai falar uma palavra torpe. Eu acredito que pode sair sem querer, o cara que está acostumado a falar, mas tem gente que já vai premeditado. E os caras estão fazendo de tudo para viralizar na internet, só para ganhar likes e curtida. E estão esquecendo a essência da pregação, Isso né? É uma vergonha. É uma vergonha. Eu, se eu sou um pastor presidente, não deixo esses caras voltar na igreja nunca mais. Felizmente. Pastor, o senhor falou aí que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender o chamado e o ministério do outro. E nós estamos vivendo essa realidade no Brasil hoje. Pessoas, vamos pegar ali os 5 ministérios de Efésios: apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta. E nós vivemos a realidade dos 5 ministérios hoje também. Mas o grande problema é que o mestre, ele não está respeitando o ministério do profeta, e às vezes o profeta não está respeitando o ministério do mestre. E aí eles ficam brigando, tecendo crítica um ao outro, sem compreender e entender que no reino cada um está fazendo a sua função, e o que eles deveriam fazer era se respeitar para que o evangelho fosse além e o reino avançasse aqui na terra, né? Mas está havendo muitas brigas, muitas discussões que estão vindo a público, né? Assim, tem uns determinados mestres que os caras estão aprendendo só para criticar. Eu respeito um homem, um cara que se diz mestre, um cara que, se eu errei teologicamente, se eu falei alguma coisa que feriu a teologia sacra, ele tem que chegar perto de mim, me chamar ali no privado, ou arrumar meu telefone e falar: pastor, posso te dar um esclarecimento acerca daquele texto? Esse é um mestre que eu respeito. Agora, o cara que vai para a internet fazer vídeo, não respeito não. Expor a outra pessoa, né? Não respeito não.
Porque o mestre, ele aplaude em público e disciplina no... Lógico, dependendo do que o cara está pregando, porque aí, dependendo do que for, se é uma heresia, se é algo que vai tá implicando na salvação dos salvos ali, aí ele tem que se pôr por defesa do evangelho. Ok? Mas, assim, qualquer coisa que pensa diferente dele, filho, aí não, eu não respeito, não. Porque às vezes você tem uma linha teológica, igual na área da escatologia. São várias linhas de interpretação, até porque a escatologia ela não é histórica, ela é interpretativa. Então, são várias linhas de interpretações. Então, assim, cada um tem uma linha. Eu sigo uma, fulano de tal segue outra. E acho que tem que ser respeitado, porque no final tudo vai convergir no céu. É Jesus. Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos, vai ser um arrebatamento secreto. Eu creio assim. Outros creem que Jesus vai arrebatar a igreja na primeira fase da tribulação. Outros creem durante a grande tribulação. Outros creem depois da grande tribulação. Independente da forma que se crê, Cristo vai voltar. E a igreja vai subir. Então, melhor do que saber o dia e a hora é estar preparado. Está preparado. Então, fica essas divergências aí. E esses camaradas aí que eu vejo aí, às vezes é um pouco da vaidade, né? Da vaidade, são bem vaidosos. Também as pessoas precisam entender, né, a diferença de perspectiva teológica para a heresia. Sim. O grande problema é que as pessoas não conseguem ouvir uma perspectiva porque está dentro de uma bolha. Sim. E quando ouve o diferente, heresia, herege. E não, é só uma perspectiva. Sim. Dentro da perspectiva, o cara não feriu a divindade de Cristo, Sim. não feriu a divindade do Espírito Santo, não mexeu nas sãs doutrinas bíblicas. É igual a questão do pré e do pós. Isso é pré. Sim. Tem o pós que vem e apresenta a base bíblica. É só uma perspectiva. O cara não é um herege porque é pós. Sim. Né? Tem o continuista e tem o cessacionista, que não acredita na continuidade dos dons do Espírito. Né? Eu acho estranho o cara não acreditar na continuidade do Espírito. Mas são hereges por causa disso? Sendo que eles acreditam no Espírito Santo, só não acreditam que os dons são para hoje. Sim. Bom, na verdade, a questão dos dons, ela de fato está em evidência ainda, né? Estão. Aí, assim, de repente, aí já é já é um debate teológico mais acirrado, porque você vê Deus usando hoje muita gente, até mesmo, pode ter seus problemas, alguém pode divergir dele, mas falar que Deus não usa ele é mentira. O apóstolo Valdemiro, eu vi com meus olhos. Eu vi com os meus olhos, eu estava lá. Ele fala, quem tem hérnia aqui? Eu estava lá na Mundial. E eu, inclusive, fui lá para dar um testemunho que eu tinha sido curado através de uma oração dele, nas minhas cordas vocais. Aí a mulher levantou assim, estava com uma hérnia de umbilical enorme. Aí ele falou assim, abaixa a blusa aí, filhinho. Baixou, ele com toda a calma do mundo. Em nome de Jesus, que essa hérnia desapareça. Falou, agora levanta a camisa. Pô, só aquele monte de pele assim caída assim. Meu Deus. A hérnia murchou na hora. Então, até porque as pessoas falam muito, olha como é que as pessoas falam. Tipo, critica muito ele. Mas se você for observar bem, eu preciso falar isso aqui, charlatanismo é crime. Porque a federal não foi lá e prendeu ele. Tudo tem tem a prova que a pessoa tinha e depois deixou de ter. Tem um exame que constava e outro que consta que não tem mais. Você falar que ele fala do dízimo, tridízimo, até onde eu falo. Se você é um pastor presidente hoje e tem o que ele tem, imagina você pagando 10 milhões de TV. Você fazendo uma arrecadação, faltando 10 dias para fechar o mês, você tem que pagar 10 milhões e com 8, faltando 10 dias, você tem 5 milhões na conta. Um determinado pregador na época falou, ele que foi o primeiro a postar. Pastor Júnior Trovão fala que Uber é do diabo. Eu nunca disse isso. Até hoje, na verdade, né? Quando posta alguma coisa relacionada ao senhor, ele já coloca Rebu lá embaixo. O homem do Rebu.
falar que o Uber, Rebu de trás para frente, né, é Uber, e Rebu no seu contexto é aquilo que é bagunçado, causa dissensões. Eu disse o seguinte, o diabo tem se utilizado desse aplicativo para gerar confusões, porque na época que lançou o Uber, filho, no Rio de Janeiro, o taxista deu facada no Uber, deu tiro, briga à vontade, porque era um novo aplicativo surgindo e era o que aconteceu naquele momento. E eu peguei o que estava acontecendo no Rio e fui falar no altar. E eu falei, o diabo está se utilizando desse mecanismo para trazer confusão. Aí o pregador foi lá e colocou, o pastor Júnior disse que o Uber é do diabo. Ele mudou o contexto. E veio um monte. E aquilo ali viralizou na época, mas só que causou um efeito positivo para mim. Porque quem não me conhecia foi querer me conhecer. E minha rede social alavancou, velho. Hater torna hater, né? Aí meu YouTube cresceu. E eu passei de 300 mil para 600 mil inscritos. E foi mudando. Então, hoje eu tenho 1 milhão e pouco, né? Mas as pessoas me conheceram através daquilo ali. Eu fui ganhando mais notoriedade a partir daquele momento. Aquilo que serviu para me prejudicar, que aparentemente veio para me prejudicar, aí serviu para me impulsionar. E eu vi muita gente assim que eu achava que era meu amigo, ou gente que me respeitava, quando na verdade surgiu uma oportunidade. Eles vieram para a internet fazer vídeo.